Hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz escondida, que é assim, ó, já recebi de novo aqui. Ô Paula, por que quem usa Libras odeia o implante coclear? Tem várias camadas nessa questão, ela é quase como se fosse uma cebola aí que a gente vai tirando camada por camada. E vamos começar do começo então. Primeiro, cuidado com as generalizações. É mentira afirmar que quem usa Libras odeia o implante coclear por infinitos motivos, porque cada pessoa é diferente da outra, cada pessoa tem uma opinião diferente da outra. E muitas pessoas que usam língua de sinais também usam próteses auditivas, aparelho auditivo ou implante coclear, são surdos bilíngues, tá? Então, muito cuidado com as generalizações, elas são um grande problema, especialmente no rolê da surdez, onde a gente vê tanta briga e tanto bate-boca que são causados por desinformação. E sim, nós temos muitas pessoas que usam Libras que não só odeiam o implante coclear, como se dedicam a falar mal dele nas redes sociais, em todas as oportunidades que tem para fazer isso, para dissipar uma palavra de ódio, de maldade e de desinformação total a respeito do ouvido biônico por aí. E por que eu acho que essas pessoas fazem isso? Na maioria dos casos é por desinformação. Porque na comunidade surda sinalizada, o que acontece? Se você não domina, pelo menos a modalidade escrita da língua do país onde você vive, é quase como se você fosse um estrangeiro dentro do seu próprio país. E isso acontece muito na comunidade surda, tá? Pessoas que dominam ou mais ou menos se comunicam ali através de língua de sinais, mas não dominam de forma alguma o português. Eu recebo muitas mensagens de surdos sinalizados, especialmente no Instagram, que eu não consigo entender o que a pessoa quis dizer. Então, aí a gente já vai para uma camada mais profunda, que é a falácia da educação bilíngue para surdos, que o Brasil gasta muito dinheiro com isso, e as pessoas saem da escola sem dominar, de fato, nem o português escrito, porque a gente não está falando de falar, ninguém é obrigado a falar se não quiser, e nem mesmo a língua de sinais. Então, a desinformação que é trazida para dentro da comunidade surda, em geral, ela é trazida por líderes surdos e pessoas ouvintes que trabalham com surdos sinalizados, que tiram o seu sustento dos surdos sinalizados, da língua de sinais, e trazem informações cheias de viés, totalmente equivocadas para eles. Então, assim, as mensagens mais comuns são assim: me disseram, ouvi falar, me falaram na minha escola, o fulano, líder surdo, me disse que o implante coclear é muito perigoso e pode explodir o seu cérebro. É uma cirurgia feita no cérebro. O implante coclear atrai raios. Implante coclear você nunca mais vai poder andar de avião, entrar na piscina, lavar o cabelo. Implante coclear é um som metálico horrível, dói a cabeça. É um monte de besteira que mentem para as pessoas. E como são pessoas que não vão conseguir, boa parte delas, pegar um texto, ler aquele texto, compreender aquele texto do início ao fim, interpretação de texto escrito em português, as pessoas acreditam no que essas pessoas disseram para elas, porque são pessoas nas quais elas confiam. Mas elas esquecem que essas pessoas têm interesses por trás. Então, o cara que está naquele cargo de liderança, recebendo ali um cargo de chefia, de comissão, sendo remunerado por isso, as pessoas que dependem que outras pessoas só usem língua de sinais e precisem delas para se sustentar, é claro que vão dissipar esse tipo de informação, porque elas têm os interesses delas por trás. Vendedores de tecnologias de acessibilidade direcionadas a surdos sinalizados são, eu diria assim, que os grandes propagadores dessas mentiras. Se você entrar no site de qualquer um desses vendedores de ferramentas de acessibilidade para surdos, como eles chamam, é só mentira que tem. Então é aquela mentira básica de que 10% da população brasileira é surdo usuária de língua de sinais. Mentira! O IBGE tá aí a tabela 8223 da Pesquisa Nacional de Saúde. 2,67% das pessoas com algum grau de surdez no Brasil usam língua de sinais. E os caras mentem que 10% da população brasileira é surda sinalizada e não compreende o português, analfabetos em português. Então, esses interesses econômicos, esses interesses escusos por trás dessas mentiras, dessa desinformação que chega para a comunidade surda sinalizada, trazida por pessoas nas quais elas confiam,
Eu diria que é o principal motivo para esse ódio ao implante coclear, tá? E, em segundo lugar, eu diria também, e compartilhe dessa sensação para outras coisas na vida, que é quando a gente sabe que existe uma solução para um problema que impacta profundamente a nossa vida, a nossa qualidade de vida, a nossa existência, só que essa solução não está ao nosso alcance porque já passou da hora, porque a gente não se informou no tempo correto, a gente não fez quando poderia, a gente deixou passar muito tempo, a gente foi enganado, sabe? É quase impossível não ficar ressentido com a existência dessa coisa e talvez até militar contra essa coisa. Você pode aplicar isso em vários setores da vida, não só no implante coclear, tá? Então eu vejo muita gente, principalmente os surdos sinalizados mais das antigas aí, metendo pau no implante coclear. E eu sempre me pergunto assim, será que se para essa pessoa ouvir hoje, na idade que ela tem, com a vida que ela leva, fosse uma opção viável, será que esse ódio, essa raiva do implante coclear ainda estaria ali? E eu me identifico com isso porque em algumas outras coisas da minha vida existem soluções que não estão mais disponíveis para mim, que eu adoraria que estivessem, e eu já percebi, porque eu pratico muito essa questão de tornar esses fantasmas conscientes, sabe? O autoconhecimento, de perceber que eu estava com raiva de alguma coisa porque eu não podia ter essa coisa, porque eu tinha perdido a janela de tempo para ter essa coisa, sabe? Então, é inevitável um certo ressentimento aí. E eu confesso para vocês que eu acho bizarro, nem sei que outra palavra usar, o que a gente vê na militância mais radical da comunidade surda sinalizada, e a maioria das pessoas que eu vejo assim que são pessoas agressivas, estúpidas, grosseiras, as que vêm me atacar na internet, que atacam outras pessoas que eu vejo aí, nunca são os surdos sinalizados, são pessoas que dependem dos surdos sinalizados para se sustentar, são o pessoal que entra nos estudos surdos, mas assim, finge que a maioria absoluta dos surdos não usa língua de sinais, foca só nesses 2,67%, que não é da população brasileira, mas da quantidade de pessoas no Brasil que tem algum grau de surdez, sendo que a ínfima parte dessas pessoas tem surdez total, surdez profunda. Então são várias camadas de desconhecimento, e essas pessoas todas não estão interessadas em trazer para vocês, trazer para as redes sociais, para as discussões, para os trabalhos científicos, a verdade, os dados, os fatos. Não sou eu que estou falando, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a Organização Mundial de Saúde. E assim, é muito simples ter acesso a esses dados, basta entrar no Google aí e buscar. Então, essa raiva, essa militância contra o implante coclear, ela não faz o menor sentido. Saúde auditiva é saúde cerebral e o seu cérebro precisa de som para ouvir. Por que você dedica tanto tempo querendo que outras pessoas, às vezes até o seu filho, vi um vídeo esses dias sobre isso, uma mãe falando abertamente que ela não ia fazer implante coclear no filho dela surdo, que poderia ouvir, ter uma vida infinitamente mais fácil, ter um cérebro plenamente desenvolvido, porque se a audição fosse dispensável, ela não seria um sentido humano. Isso é uma coisa básica, óbvia, notória, indiscutível. Temos 2 ouvidos, porque o nosso cérebro precisa de acesso aos sons por uma infinidade de motivos, mas principalmente a nossa independência, a nossa segurança, o pleno desenvolvimento das mais altas habilidades linguísticas. E mais do que isso, gente, a vida real está esperando você aí. Você pode até ficar escondido dentro de uma pequena comunidade, um pequeno grupo de pessoas, mas na hora de ir para o mundo do trabalho, de ir para a faculdade que você quer, para o emprego que você quiser, para a vida que você sonha, não venha me dizer que a audição é dispensável, porque você está mentindo para você mesmo, isso é uma mentira. E eu vejo muito isso na militância anti-tecnologia, uma negação da realidade, uma negação do óbvio, e vejo muitas pessoas, e aí, só para deixar claro, eu estou falando de militantes radicais, pessoas que não abrem a mente para absolutamente nada, pessoas que negam a realidade, que negam a importância da audição, que negam que crianças e bebês têm o direito de poder ouvir, tá?
porque fazer o implante coclear não impede ninguém de aprender língua de sinais, muito pelo contrário, mas o inverso, não fazer, depois não vai te dar, lá quando você quiser, lá quando te fizer falta na vida adulta, a chance de ouvir, você não terá mais essa chance, e é por isso que os militantes batem tanto na tecla de que crianças e bebês têm que esperar até os 18 anos para decidirem sozinhos. Por quê? Porque eles ficarão durante 18 anos sofrendo lavagem cerebral de pessoas mal intencionadas, que vão ficar falando mal do implante coclear para elas, e a janela de neuroplasticidade vai fechar. Então é óbvio que aos 18 anos esse ódio vai estar ainda maior. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso. Se você está assistindo esse vídeo porque você é surdo oralizado, usa próteses auditivas, ou se você é um militante radical anti-tecnologia, eu diria assim, entendam que nada barra o avanço da tecnologia. A tecnologia não é nossa inimiga, ela existe para facilitar a nossa vida. Ela existe para nos dar qualidade de vida, para nos dar infinitas possibilidades profissionais, educacionais, pessoais, amorosas, culturais. E é para isso que a tecnologia existe. Ela não está aqui para competir com a língua de sinais. E eu que me formei em ciências sociais, estudei antropologia, sei muito bem que a língua existe para servir aos cidadãos, às pessoas, aos seres humanos. Não são as pessoas que têm que servir a uma língua. E é isso que eu vejo na militância radical, que odeia o implante coclear, que se dedica a falar mal, que se dedica a dizer que todo surdo tem que ir para uma escola especial, não fazer reabilitação auditiva, se afundar na língua de sinais, porque é assim que tem que ser, porque essa é a cartilha que nós decidimos que você tem que seguir. Então seja muito criterioso aí quando você ouve essa bobajada, leia, se informa, a informação tá toda aí, é só colocar na internet quantos surdos temos no Brasil, tá? Porque os principais disseminadores da informação, junto com a militância radical, são sempre as pessoas que se sustentam da língua de sinais. E se você entrar no site de qualquer vendedor de tecnologias de acessibilidade para surdos, você vai ver muita mentira lá. Que 10% da população brasileira é surda, que são analfabetos e que 10% da população brasileira usa língua de sinais. Mentira deslavada. Pega a tabela 8223 da Pesquisa Nacional de Saúde, que está no IBGE, e lá você vai descobrir que apenas 2,67% das pessoas que têm algum grau de surdez no Brasil usam língua de sinais.